Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. E eu parei nessa parte aqui. Então vamos continuar. Ah, e vai um feio dia, lá ele apontou, na boca da estrada que saía do mato. O cavalinho castanho dava toda pressa de vinda, nem cabeceava. Achamos que fosse mesmo ele. Aí não era. Era um brabo nosso, um cafuz pardo, de sonome o gavião cujo, que de mais norte chegava. Ele tinha tomado muitas chuvas, que tudo era lamas, dos copos do freio à boca da bota, e pelos vazios do cavalo. Esbarrou e desapeou. Num pronto ser, se via que estava ancho com muitas plenipotências. O que era? O gavião cujo abriu os queixos, mas palavra logo não saiu. Ele gaguejou ar e demorou, de certo porque a notícia era urgente ou enorme. Ah, ué? Então, Titão Passos quis. Te rogaram alguma praga? O gavião cujo levantou um braço, pedindo prazo. A fé quase gritou. Mataram Joca Ramiro. Aí estralasse tudo. No meio ouvi um uivo doido de Diadorim. Todos os homens se encostavam nas armas. Aí, ei, feras, que no céu só vi tudo quieto, só um moído de nuvens. Se gritava, o araral. As vertentes verdes do pindaibal avançassem feito gente pessoas. Titão Passos bramou as ordens. Diadorim tinha caído quase no chão, meio amparado a tempo por João Vaqueiro. Caiu tão pálido como cera do reino, feito um morto estava. Ele todo apertado em seus couros e roupas. Eu corri para ajudar. A vez de ser um desespero. O paspe pegou uma cuia d'água que com os dedos espreguiçou nas faces do meu amigo. Mas eu nem pude dar auxílio. Mal ia pondo a mão para desamarrar o colete jaleco e Diadorim voltou a seu si num alerta e me repeliu, muito feroz. Não quis apoio de ninguém. Sozinho se sentou, se levantou, recobrou as cores e em mais vermelho o rosto numa fúria de pancada. Assaz que os belos olhos dele formavam lágrimas. Titão Passos mandava. O gavião cujo falava. Assim os companheiros num estupor. Ao que não havia mais chão, nem razão, o mundo nas juntas se desgovernava. Repete, gavião. Ai, chefe, que mataram Joca Ramiro. Quem? Adonde? Conta. Arre, eu surpreendi eriço de tremor nos meus braços. Secou todo o cuspe dentro do estreito de minha boca. Até atravessado na barriga me doeu. Antes mais o pobre Diadorim. Alheio, ele dava um bufo e soluço. Orso que outros olhos se suspendia nas sussurrosas ameaças. Tudo tinha vindo por cima de nós, feito um relâmpago em fato. Matou foi o Hermógenes, arrasa o cão, caracães, o cabrobró de cão, demônio, traição que me paga, constante não havendo quem não exclamasse. O ódio da gente ali, em verdade, armava um pojar para estouros. Joca Ramiro podia morrer? Como podiam ter matado? Aquilo era como fosse um touro preto, sozinho, surdo nos ermos da Guararavacã, urrando no meio da tempestade. Assim Joca Ramiro tinha morrido, e a gente raivava alto para retardar o surgir do medo e a tristeza em cru, sem se saber por quê, mas que era de todos, unidos, mal-aventurados. O Hermógenes, os homens do Ricardão, o Antenor, muitos, mas adonde, onde? A desgraça foi num lugar, na Gerara, terras do Xanxerê, beira da Gerara. Lá onde o córrego da Gerara desce do morro do voo e cai barra no riachão, riachão da Lapa. Disse
que foi sido de repente. Não se esperava. Aquilo foi a traição toda. Morreram os muitos que estavam persistindo lealmente. Aí, mortos, João Frio, o Bicalho, Leôncio Fino, Luiz Pajeú, o Cambó, Leite de Sapo, Zé Inocêncio, uns 15. Até se deu um tiroteio terrível, mas o pessoal do Hermógenes do Ricardão era demais numeroso. Dons bons, quem pôde, fugiram corretamente. Silvino Silva conseguiu fuga, com 20 e tantos companheiros. Mas Titão Passos de Arrompe atalhou a narração. Ele agarrou o Gavião Cujo pelos braços. Mas quem é que está pronto em armas para rachar Ricardão e Hermógenes e ajudar a gente na vingança agora nas desafrontas? Se tem, e onde é então que estão? Ah, sim, chefe, todos os outros. João Goanhá, Sô Candelário, Clorindo Campelo. João Goanhá para com porçanheira de homens. Na Serra dos Coatis. Aí foi ele quem me mandou trazer este aviso. Sô Candelário ainda está para o norte, mas o grosso dos bandos dele se acha nos pertos da Lagoa do Boi, em Juramento. Já foi portador para lá, sendo que se despachou um positivo também para dar parte a Medeiro Vaz, nos Gerais, no de lado de lá do rio. Sei que o sertão pega em armas, mas Deus é grande. Louvado! Ah, então, graças a Deus! Ao que então está bem. Titão Passos se cerrou. E estava. Era a outra guerra. A gente ficávamos aliviados. Aquilo dava um sutil enorme. Teremos de ir, falou Titão Passos, e todos responderam reluzentemente. Tínhamos de tocar, sem atraso, para a Serra dos Coatis, a um lugar dito o Amoipira, que é perto de Grão-Mogol. Artes que o Gavião Cujo ainda contava mais, as miúcias. Parecia que tinha medo de esbarrar de contar, que o Hermógenes e o Ricardão de muito haviam ajustado entre si aquele crime, se sabia. O Hermógenes distanciou Joca Ramiro de Sô Candelário, com falsos propósitos, conduziu Joca Ramiro no meio de quase só gente dele, Hermógenes, mais o pessoal do Ricardão. Aí atiraram em Joca Ramiro pelas costas carga de balas de 3 revólveres. Joca Ramiro morreu sem sofrer. E enterraram o corpo? Diadorim perguntou, numa voz de mais dor, como saía ansiada. Que não sabia, o Gavião Cujo respondeu, mas que de certo teriam enterrado, conforme cristão, lá mesmo, na Gerara, por certo. Diadorim tanto empalidecesse. Ele pediu cachaça. Tomou. Todos tomamos. Titão Passos não queria ter as lágrimas nos olhos. Um homem de tão alta bondade tinha mesmo de correr perigo de morte, mais cedo, mais tarde, vivendo no meio de gente tão ruim, ele me disse, dizendo num modo que parecia ele não fosse também jagunço, como era de se ser. Mas agora tudo principiava terminado, só restava a guerra. Mão do homem e suas armas. A gente ia com elas buscar doçura de vingança como o rominhol no panelão de calda. Joca Ramiro morreu como o decreto de uma lei nova. A daí carecia fosse alguém do lado de lá do morro, pela gente do Alaripe. Pois vamos, Reobaldo. Diadorim se pôs. Vi que ele fervia, ali, assim, no pego do parado. Selamos os cavalos. Serra acima, fomos. Ao no galope, cada um engolia suas palavras. A mesmo estava o céu encoberto, e um mormaço. Mas, na descambada, Diadorim me reteve, me entregou a ponta do cabresto para segurar. De tudo nesta vida a gente esquece, Riobaldo. Você acha então que vão logo olvidar a honra dele? Me perguntou. Devo que retardei muito em responder, com cara de não compreensão, porque Diadorim completou. Dele a glória do finado, do que se finou, e dizia aquilo com uma misturação de carinho e raiva, tanto desespero que nunca vi.
Desamontou, foi andando sem governar os passos, tapado pelas moitas e árvores. Eu restei, ficando tomando conta do cavalo. Pensei que ele tivesse ido alá por necessitar, mas demorou tanto a volta que eu resolvi tocar atrás. Para o que havia ver, esporei e vim puxando o cavalo dele a destro. E aí, o que vi foi Diadorim no chão, deitado de bruços. Soluçava e mordia o capim do campo. A doideira me amargou no cabo da língua. Diadorim, chamei. Ele, sem se aprumar, virou o rosto, apertou os olhos no choro. Falei meus consolos e ele atendia. Em querelenga, me pedindo que sozinho fosse, deixasse ele ali até a minha volta. Joca Ramiro era seu parente, Diadorim? Eu indaguei, com muita cordura. Ah, era, sim, ele me respondeu, com uma voz de pouco corpo. Seu tio, será? Que era, ele deu, em gesto. Entreguei a ele o cabresto do cavalo e continuei ida. Em certa distância para prevenir os alaripes e evitar atraso, esbarrei e disparei tiros para o ar umas vezes. Cheguei lá, estavam todos reunidos por meu feliz, e estava chovendo de acordo com o mormaço. Trago notícia de grande morte. Sem desapear, eu declarei. Eles todos tiraram os chapéus para me escutar. Então eu gritei: Viva a fama do nosso chefe Joca Ramiro! E pela tristeza que estabeleceu minha voz, muito me entenderam. Ao que quase todos choraram. Mas agora temos de vingar a morte do falecido. Eu ainda pronunciei. Se aprontaram num átimo para comigo vir. Mano velho, tatarana, você sabe. Você tem substância para ser um chefe. Tem a bizarria. No caminho, o alaripe me disse. Desmenti. De ser chefe mesmo era o que eu tinha menos vontade. Mas assim se deu que no seguinte dia, no romper das barras, saímos tocando, Diadorim do meu lado, mudado triste, muito branco, os olhos pisados, a boca vencida. Deixamos para trás aquele lugar que disse ao Senhor, para mim tão célebre, a Guararavacã do Guaicuí, do nunca mais. Redeando, rumamos, entralha e torto, por aquele afora. A gente ia investir o sertão, os mares de calor. Os córregos estavam sujos, aí depois cada rio roncava cheio, as várzeas embrejavam e tantas cordas de chuva esfriavam a cacunda daquelas serras. A terrível notícia tinha se espalhado assaz. Em todas as partes o povo fazia questão de obsequiar a gente e falavam muito bem do falecido. Mas nós passávamos feito flecha, feito faca, feito fogo. Varamos todos esses distritos de gado, assomando de dia por dentro de vilórios e arraiais e ocupando a cheio todas as estradas, sem nenhum escondimento. A gente queria que todo o mundo visse a vingança. Alto do Amoipira, quando terminamos lá, os cavalos já afrancavam. João Goanhá, em toda economizada estatura, foi ver a gente vindo e abriu seus bons braços. Ele estava com próprios 300 guerreiros. E sempre outros chegavam. Meu irmão, Titão Passos. Meu irmão, Titão Passos. Ele falou crescente. E vocês todos, valentes cabras, agora é que vai ser a grande briga. Disse que com 3 dias se saía em armas. João Goanhá ia na vaca e no boi. Não estava com por horas. E Sô Candelário, onde era que estava? Sô Candelário, piorado doente, devia de estar um tempo desses nos lençóis, para onde portador seguira com pressa de chamado. Mesmo assim, João Goanhá desnecessitava de esperar por ele, para aos 2 Judas traidores dar batalha. No que achamos bom conselho. E outros vinham chegando, oferecendo peito de ajuda com prestança em ponta. Veio até quem não se imaginou, como aquele nhão Viraçaia com seus 35 cacundeiros. O que carregava nome de fama por todo o Rio Verde Grande, e o velho Ludujo Filgueiras, Montes Clarence com 22 atiradores, e o grande fazendeiro coronel Digno de Abreu, que mandou seus 30 e tantos capangas também, por Luís de Abreuzinho comandados, que era dele filho natural.
e o gado em pé que se provia para se abater e se comer chegava a ser uma boiada, com sacas de farinha, surrão de sal e açúcar preto e café, até em carro de bois os mantimentos de fubá e arroz e feijão entregados. Só em quantidades de munição era que a gente não produzia luxo, e Titã Passos se entristeceu de não poder ter trazido a nossa, na Guararavacan, tão em vão esperada. Mas a lei de homem não é seus instrumentos. Saímos em guerra. Do norte da Lagoa do Boi, com troca de avisos, sobrevinha também o bastante da rapaziada dos baianos, debaixo do comando de Alípio Mota, cunhado de Sô Candelário. A simples íamos cercar bonitos Judas, não tinham escape. Ainda que se escapassem para o poente, atravessassem o rio, encontravam ferro e fogo. Lá estava Medeiro Vaz, o rei dos Gerais. Saímos fomos, mas descemos no canudo das desgraças. Ei, saiba o Senhor. Desarma do tempo, hora de paga e perdas, e o mais que a gente tinha de purgar, segundo se diz. Tudo o melhor fizemos e tudo no fim desandava. Deus não devia de ajudar a quem vai por santas vinganças? Devia. Nós não estávamos forte em frente com a coragem esporeada? Estávamos. Mas então, mas tem o outro, o figura, o morcegão, o tunis, o cramulhão, o debo, o caroxo do pé de pato, o mal encarado, aquele, o que não existe. Que não existe, que não, é o que minha alma soletra. E da existência desse me defendo, em pedras pontudas ajoelhado, beijando a barra do manto de minha Nossa Senhora da Abadia. Só ela me vale, mas vale por um mar sem fim, sertão. Se a santa puser em mim os olhos, como é que ele pode me ver? Digo isto ao Senhor e digo, paz. Mas naquele tempo eu não sabia. Como é que podia saber? E foram esses monstros o sobredito. Ele vem no maior e no menor, se diz o grão tinhoso e o cão miúdo. Não é, mas finge de ser. E esse trabalha sem escrúpulo nenhum, por causa que só tem um curto prazo. Quando protege vem, protege com sua pessoa. Montado mole nas costas do Hermógenes, indicando todo o rumo. Do tamanho de um bago de aí vim, dentro do ouvido do Hermógenes por tudo ouvir. Redondinho no lume dos olhos do Hermógenes, para espiar o primeiro das coisas. O Hermógenes que, por valente e valentão para demais, até ao fim deste mundo e do juízo final se danara, oco de alma. Contra ele a gente ia. Contra o demo se podia? Quem a quem? Milagres tristes desses também se dão. Como eles conseguiram fugir das unhas da gente, se escaparam o Ricardão e o Hermógenes, os Judas, pois eles escapuliram, passaram perto, légua, quarto de légua com toda a sua jagunçama, e não vimos, não ouvimos, não soubemos, tivemos jeito nenhum para cercar e impedir. Avançaram calados, escorregando pelos matos, ganhando o mais poente para o São Francisco. Atravessaram por nós, sem a gente perceber, como a noite atravessa o dia, da manhã à tarde, seu pretume dela escondido no brancor do dia, se presume. Quando pudemos saber, a distância deles já era impossível. Nós estávamos pegando o ar, duro de desanimável, hein? E pois demore o Senhor para o pior, o que veio em sobre, os soldados do governo. Os soldados, soldadesca, tantas tropas, surgiram de todos os lados de supetão e agatanhavam naquela sanha ver cachorrada caçante. Soldados do tenente Plínio, companhia de guerra. Tenente Reis Leme, outra, e veio depois, com muitos mais outros, um capitão Carvalhais, maior da marca. Esse bebia café em cuité e cuspia pimenta com pólvora. Sofremos, rolamos por aí, aqui, se rolou. A vida é vez de injustiças assim, quando o demo leva o estandarte.
pois aquela soldadama viera para o norte era por vingar Zé Bebelo, e Zé Bebelo já andava por longes desterrado, e nisso eles se viravam contra a gente, que éramos de Joca Ramiro, que tinha livrado a vida de Zé Bebelo das facas do Hermógenes e Ricardão. E agora, por sua ação, o que eles estavam era ajudando indireto aqueles sebaceiros. Mas quem era que podia explicar isso tudo a eles, que vinham em máquina enorme de cumprir o grosso e o esmo, tendo as garras para o pescoço nosso, mas o pensante da cabeça longe, só geringonciável no capital do Estado? Então aqui eu vou parar e a gente continua no próximo vídeo lendo Grande Sertão Veredas.